O que diferencia uma pessoa da outra e faz ela ter sucesso? Eu fiquei pensando nessa pergunta e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que diferencia uma pessoa da outra? O que faz uma pessoa ter mais sucesso do que a outra? O que faz uma pessoa chegar em um local de sucesso? O que faz uma pessoa se tornar alguém de sucesso? Eu fiquei refletindo sobre isso a partir de uma aula que eu vi, e nessa aula teve um pensamento muito interessante e que eu acho que ele nos mostra que a gente não deve nos comparar, que a gente não deve tentar copiar o caminho de uma pessoa. Por quê? Nessa aula o professor falou que o que diferencia que o sucesso ele é definido não pelas semelhanças que a gente tem com as outras pessoas, mas que o nosso sucesso é definido pelas nossas diferenças daquela pessoa. Por exemplo, a gente tem um monte de pessoas que falam de marketing nas redes sociais. O que faz cada pessoa ter sucesso? São as semelhanças ou são as diferenças? Pergunta para ti mesma. O que faz cada pessoa ter um sucesso diferente? São as diferenças, não são as semelhanças. Mesmo que muitas ensinem coisas parecidas, a sua maneira de comunicar, a sua maneira diferente de comunicar é o que diferencia a pessoa e é o que faz a pessoa ter mais sucesso, que faz a pessoa ter sucesso. Vamos pensar em grandes empresários, em grandes pensadores, em grandes filósofos. O que faz e o que fez cada pessoa de sucesso chegar nesse lugar? Foram as semelhanças de suas criações, as semelhanças de seus pensamentos, as semelhanças de seus ensinamentos que fizeram ela chegar no sucesso? Não. Não foram as semelhanças, foram as diferenças. Cada pessoa chegou em um local de sucesso diferente devido às suas diferenças, não devido às suas semelhanças. E quando a gente entende isso, a gente começa a pensar que o nosso local de sucesso, o meu lugar de sucesso, o teu lugar de sucesso, não vai ser definido pelo que a gente vai entregar de igual para as pessoas que outras pessoas já entregam, mas vai ser definido pelo que a gente entrega de diferente para as pessoas que os outros não entregam. Em vez da gente ficar se preocupando em seguir um método, em seguir uma maneira de uma pessoa de fazer tal coisa, talvez seja interessante a gente pensar em como que a gente pode fazer. Como que a gente pode fazer o quê? Coloca o que tu deseja. Como que a gente pode fazer isso de maneira diferente? Como que eu posso me comunicar de maneira diferente? Como que eu posso criar um produto de maneira diferente? Como que eu posso criar um pensamento de uma maneira diferente? A gente tem que pensar dessa maneira. Porque se a gente não pensar dessa maneira, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar num looping eterno de sempre tentar copiar o outro. Eu vejo muitas coisas nas redes sociais e até um erro meu às vezes, mas eu vejo muitas coisas que muitas pessoas ensinam métodos para a gente crescer, mas que a gente tem que copiar aqueles métodos. Eu vejo que não é bem assim. Não é bem assim. Métodos existem. Não dá para negar. A gente não vai tirar o mérito da pessoa de criar um método que funcionou, mas aquele método funcionou para a pessoa, não para os outros. Vamos de novo.
A gente pode ter provas, provas da pessoa de mostrar que cada pessoa que seguia ela, enfim, cada pessoa que compra um produto, utilizou aquele método e conseguiu chegar no sucesso. Mas, se a gente for olhar a fundo, olhar profundamente, o que fez a pessoa chegar no sucesso não foi o que ela fez de semelhante naquele método, mas foi o que ela fez de diferente com aquele método. Entende? Métodos existem, mas a gente tem que colocar a nossa essência, a gente tem que colocar o nosso diferencial. A gente não tem que pegar algo pronto e seguir aquilo de maneira automática. A gente tem que pegar um método que, bom, tu aprendeu um método, tu pega aquele método, tu analisa aquele método e a partir dele tu cria o teu próprio método. Tu cria uma diferença dos outros. Tu não pode querer copiar um método igual que da outra pessoa, porque aquele método que a pessoa te passou talvez serviu para ela, não para ti. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque se a gente não tomar esse cuidado, a gente vai ficar num lugar em que eu já estive, que é um lugar em que a gente usa muitos métodos, a gente copia muitos métodos e a gente não chega no resultado que a gente quer. A gente fica se questionando muito, por que não deu certo? Porque talvez eu não coloquei a minha essência naquele método. Não coloquei a minha essência naquele pensamento. Não coloquei a minha essência naquela criação. E a gente tem que colocar a nossa essência no que a gente faz. A gente tem que colocar o nosso diferencial no que a gente faz. Porque também eu venho com outro ponto. Não só a questão de uma pessoa de sucesso, ela chega no lugar de sucesso pelo seu diferencial, pela sua diferença e não pela sua semelhança, mas quando a gente não coloca o nosso diferencial, quando a gente não coloca a nossa essência, a gente não cria algo com significado. Então, se a gente quer criar algo com significado, a gente tem que colocar a nossa essência, a gente tem que colocar o nosso suco, sabe? A gente tem que colocar a nossa experiência, a nossa história, o nosso conhecimento. A gente tem que colocar tudo isso para que a gente crie algo significativo e algo diferente. E esse algo diferente é o que vai fazer a gente chegar em um local de sucesso. Entende? Esse ponto é muito importante porque se a gente não pensar dessa maneira, e aqui, pensar dessa maneira não é algo certo ou errado, tá? Se fizer sentido para ti, tu aplica esse pensamento, tu aplica isso na tua vida. E se estiver fazendo sentido para ti esse vídeo aqui, se estiver fazendo sentido para ti essa ideia, vai aqui no meu canal, se inscreve e também deixa o teu comentário e coloca para mim o que tu acha, que faz uma pessoa chegar no sucesso, chegar no lugar de sucesso. Coloca aqui nos comentários para mim. Assim a gente consegue ver o que cada um pensa, o que cada um imagina, a gente consegue fazer uma conversa boa. Então coloca aí nos comentários. Agora voltando para o pensamento. Se a gente não coloca a nossa essência, a gente não cria algo com significado, a gente não se diferencia e a gente faz o que todo mundo já está fazendo. E quando a gente faz o que todo mundo já está fazendo, dificilmente a gente vai conseguir se destacar daqueles que já são muito grandes. A gente não pode querer ser igual à pessoa que já tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores. Ela pode ensinar o método que fez ela chegar naquele lugar. Mas se a gente não adaptar aquele método e acrescentar as nossas diferenças, acrescentar as nossas experiências, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir chegar lá. A gente não vai conseguir chegar em um local de sucesso. E também
eu ia comentar sobre um outro ponto, a comparação. A comparação. Se a gente não coloca a nossa essência no que a gente faz, se a gente não coloca o nosso diferencial no que a gente faz, a gente fica se comparando muito com os outros. Por quê? Pô, se eu fiz uma coisa igual o que o outro fez, eu tenho que ter o mesmo resultado. Não, a gente não vai ter o mesmo resultado. Porque o que a pessoa fez pode funcionar para ela, talvez não funcione para ti. Então, pensando aqui, como que eu posso chegar em um lugar de sucesso? Pega um papel, pega uma caneta aí pra gente visualizar isso, a gente ver isso fisicamente. Então, eu vou anotar contigo agora e eu quero que tu pegue um papel, uma caneta e anote em algum lugar, um bloco de notas. Vamos fazer essa pergunta, porque a gente tem que perguntar a nós mesmos. A gente tem que perguntar a nós mesmos para chegar em resposta. Então, vamos se perguntar. Como chegar em um lugar de sucesso? Como chegar em um lugar de sucesso e com significado, que é o importante também. Porque se a gente não tem uma vida significativa, se a gente não tem uma vida significativa, na minha visão, ela não vale a pena ser vivida. O que adianta a gente ter uma vida se a gente não utiliza essa vida para viver significativamente? Fica com essa pergunta para ti. Fica com essa pergunta para ti. Responde internamente. O que adianta a gente viver sem viver significativamente? Uma pergunta profunda aí, mas fica com ela. Fica com ela. Então, vamos voltar para a pergunta que a gente tinha feito antes. Como chegar a um lugar de sucesso e com significado? A nota real com significado. Bom, primeiro ponto. Como que a gente chega em um lugar de sucesso e com significado? Primeira coisa, antes da gente pensar em eu quero ser uma pessoa de sucesso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar em como que eu vivo com significado. Qual o meu significado de vida? Porque eu comentei antes, a pessoa que chegou no lugar de sucesso, ela chegou no lugar de sucesso pelas suas diferenças, não pelas suas semelhanças com os demais. Então, para eu chegar no lugar de sucesso com as minhas diferenças, eu preciso encontrar um significado próprio para minha vida, porque esse significado é o que vai me diferenciar dos outros. Então, vamos lá. Primeira coisa é encontrar um significado. Encontrar um significado. E assim, essa pergunta, como chegar a um lugar de sucesso e com significado, tu pode usar para algo mais abrangente e algo mais específico também. Algo mais abrangente, tu pode pensar na tua vida como um todo. Em algo mais específico, tu pode pensar como que eu posso chegar em um lugar de sucesso no meu trabalho. No meu relacionamento e com significado. A partir disso, tu encontra um significado, em questão do abrangente, tu encontra um significado geral da tua vida, e em questão do específico, tu encontra um significado para o teu trabalho, um significado para o teu relacionamento. A partir disso, a gente começa a encontrar e a perceber os nossos diferenciais, dos demais. Então, assim, encontrar um significado. Bom, encontrar um significado. Eu já coloquei alguns vídeos aqui, alguns vídeos para nortear a nossa busca de um significado. Então eu vou deixar linkado aqui um vídeo em que eu vou deixar num cardzinho aqui em cima aqui,
um vídeo, uma sugestão de vídeo para tu olhar esse vídeo e pensar como que eu posso criar um significado. Mas eu te faço uma pergunta aqui. Eu preciso encontrar um significado, correto? Correto. Então assim, eu te fazer uma pergunta. Qual a mensagem que eu quero passar para o mundo? Que eu quero passar para o mundo. Passar para o mundo ou para aquele ponto em específico, trabalho, relacionamento que eu tinha comentado. Para aquele ponto específico. Segundo ponto, depois de encontrar um significado, é importante a gente pensar, bom, o que eu preciso fazer para que esse significado, essa mensagem seja colocada em prática? O que fazer para passar essa mensagem? O que fazer para passar essa mensagem? Daí aqui é uma coisa importante também, que o que eu posso fazer para passar essa mensagem? Aqui, nesse local, nesse lugar, a gente pode encontrar vários métodos de muitas pessoas. Por exemplo, eu quero passar uma mensagem de vida saudável na internet. Eu vou ter muitos métodos de muitas pessoas que passam esse tipo de mensagem também. Esse tipo de mensagem. Uma coisa, a mensagem ela é alinhada com o significado. Às vezes a gente quer passar uma mensagem que outras pessoas já passam também. Mas o que vai nos diferenciar é como que a gente vai passar essa mensagem. Então assim, o que fazer para passar essa mensagem? Bom, quais métodos existem no mercado sobre passar essa mensagem? Não tem nada de errado a gente olhar esses métodos, a gente entender esses métodos. Então, vamos entender o que fazer para passar essa mensagem. Vamos ter conhecimento, vamos pesquisar. Então, o que já existe? O que já existe? Existe algum método para passar essa mensagem? Existe alguma coisa nesse sentido? Bom, se existe, eu vou olhar. O que eu posso fazer para passar essa mensagem? Bom, eu posso chegar aqui, posso criar um canal no YouTube, posso compartilhar meus pensamentos, posso compartilhar as minhas ideias. Bom, eu tenho muitas pessoas que ensinam a como falar, a como criar um canal do YouTube. Existem métodos para isso. Existem métodos, mas daí agora vem o terceiro ponto aqui, que eu acho que é bem importante. Como colocar a minha essência. Como colocar a minha essência. A minha essência nesse fazer. Como colocar a minha essência nesse fazer. Então, eu conheci muitos métodos de como gravar um vídeo para o YouTube. Eu conheci muitos métodos de como criar um canal para o YouTube. Bom, conheci muitos métodos, mas como colocar a minha essência? Como deixar esse meu fazer diferente dos fazeres de outras pessoas? Bom, qual a minha essência? Como que eu coloco a minha essência? Eu tenho que fazer essa pergunta. O que eu tenho de diferente para colocar nesse jeito de me comunicar? Como que eu posso colocar a minha essência no que eu estou fazendo?
Como que eu posso colocar a minha essência nesse método que eu conheci, que eu entendi? Entende? A gente não pega um método e a gente replica ele totalmente igual, a gente não copia, a gente não faz um copia e cola. A gente compreende, a gente entende o funcionamento daquele método e a partir daquele método a gente coloca a nossa essência naquele método e a gente cria um método próprio para a gente. Isso a partir do nosso significado, a partir da mensagem que eu quero passar para o mundo. A gente tem uma escadinha. Não dá para eu querer passar uma mensagem sem encontrar o meu significado. Não adianta eu buscar um monte de métodos de como fazer alguma coisa, sendo que eu não tenho um significado para fazer aquela coisa em si, aquele fazer. Eu preciso encontrar o meu significado, eu preciso ter conhecimento e a partir disso eu tenho que colocar a minha essência naqueles conhecimentos que eu adquiri. A partir disso, daí é a minha visão. Daí a minha visão, eu coloco aqui a minha visão. A gente cria algo diferente para o mundo. No momento que eu encontrei o meu significado, no momento em que eu aprendi diferentes métodos e depois de eu ter colocado a minha essência nesses diferentes métodos e ter criado um método só para mim, nesse momento eu crio algo de diferente para o mundo e esse algo de diferente para o mundo pode fazer eu chegar num lugar de sucesso. Eu não estou te dando uma certeza do sucesso, mas eu te dou uma visão diferente de como que tu pode chegar no sucesso de maneira significativa. De agora colocando em prática o que eu disse. O que eu criei foi uma estrutura. Foi uma estrutura de 3 passos. Ela serviu para mim. Ela serviu para mim. Talvez tu veja sentido nisso, mas vai ser importante tu pegar essa estrutura de 3 passos e colocar a tua essência. Colocar o que tu acha mais importante. Modificar de acordo com o que tu acredita. Eu vou te falar agora os 3 passos de novo. E eu quero que tu pegue esses 3 passos, tu anote esses 3 passos e tu olhe para eles, tu compreenda o que foi passado aqui nesse vídeo e tu crie, a partir da tua essência, tu cria algo de diferente. E a partir dessa criação, tu começa a colocar em prática, tu começa a repetir, tu começa a mostrar para o mundo algo de diferente teu. Tu começa a mostrar para o mundo a tua essência. Fechou? Daí, vamos voltar aqui. Eu ia falar um negócio, mas vamos voltar aqui. Vamos voltar. Como chegar a um lugar de sucesso e com significado? Os 3 passos. Encontrar um significado. Pergunte-se qual a mensagem que tu quer passar para o mundo. Segundo passo, o que fazer para passar essa mensagem? Conheço e compreendo diferentes métodos. Terceiro passo, como colocar a minha essência nesse fazer? Como que eu posso colocar a minha essência nesses diferentes métodos que eu compreendi, que eu entendi, e como que eu posso criar um método próprio para mim? No momento quando eu faço tudo isso, eu também paro de querer me comparar. Porque não tem como eu me comparar com outras pessoas, sendo que eu sou o único fazendo daquela determinada maneira. Não existe comparação. E quando não existe comparação, o processo fica mais leve. O processo fica mais leve para a gente voar mais fácil. E uma coisa importante também é que para tu
entender tudo isso, tu entender a tua essência, tu entender o teu significado, tu tem que estar conectado contigo mesmo. Por isso que eu digo sempre que a gente tem que estar mergulhado em nós. Daí agora tu entende aqui qual que é o meu objetivo aqui. Daí envolve também um pouco com o meu significado, com a minha mensagem, que a minha mensagem é passar conhecimentos que ajudem as pessoas a encontrarem uma vida mais significativa e que elas possam alcançar o que elas desejam de maneira mais significativa e de maneira mais leve também. Essa é a minha mensagem. Essa é a minha mensagem. Eu compreendi diferentes métodos de como passar essa mensagem, mas eu não segui eles totalmente, porque eu coloquei a minha essência. Eu coloquei o que eu considero de importante, eu coloquei o meu diferencial. E a partir desse diferencial, eu criei uma comunicação própria minha. Se tu for ver meus vídeos, a comunicação ela vai seguir, às vezes, um roteiro, os pensamentos, eles vão seguir uma lógica, um encadeamento de ideias, eles vão seguir esse modo de pensar, porque é o meu modo de pensar, a partir do que eu já conheci, do que eu já estudei. Então, no momento quando tu aplicar esses 3 passos, tu vai começar a fazer isso na prática. Tu vai começar a compreender. Primeira coisa, tu vai começar a encontrar um significado, tu vai começar a compreender e tu vai começar a fazer diferente. Essa é a minha visão. Agora tu tem que colocar a tua visão. Coloca a tua essência nisso. Coloca a tua essência, porque quando tu colocar a tua essência de verdade no teu fazer, é quando tu vai ter a possibilidade de chegar em um lugar de sucesso. Porque a gente não chega em um lugar de sucesso. A gente não chega em um lugar de sucesso pelas nossas semelhanças, mas a gente chega em um lugar de sucesso pelas nossas diferenças. Seja diferente. Fechou? Captou? Captou essa mensagem? Captou esses passos? Então, coloque a sua diferença. Seja diferente. Não tenha medo de ser diferente. E para não esquecer, e o que eu digo sempre aqui, mergulhe em si. Mergulhe em si. Não tenha medo. Encontre o teu significado. Estude e coloque a sua essência. E faça diferente dos outros. Fechou? Mergulhe em si. Mergulhe mais. Tamo junto.